Ainda sem pontuar no Campeonato Brasileiro, o Sampaio Corrêa desembarcou ontem em São Luís e o foco agora é o Mirassol em casa no próximo sábado. Evaristo Pisa ainda não deu declarações após o compromisso e a derrota tricolor. No basquete, o time do Sampaio Corrêa passou bem pelo Bax Catanduva e fecha a primeira fase na segunda colocação. No beach soccer, o Sampaio foi devorador, goleou o Vasco da Gama e conquistou de forma inconteste o circuito nacional. Ainda aqui, os resultados da Série B, classificação, e o Sampaio pode cair mais ainda na tabela. Tudo bem, minha galera? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se e acione o sininho para ser comunicado das nossas transmissões. Compartilhe e deixe os seus comentários, porque ainda hoje tem o Fala Galera e você vai participar de acordo com o conteúdo que nós postamos ontem, pós-derrota do Sampaio Corrêa. Eu quero ver a tua opinião e aí, portanto, vale a pena a sua participação aqui no canal Laércio Costa Narrador. O Sampaio Corrêa, após derrota para o Botafogo, retornou a São Luís do Maranhão. O Pisa ficou em São Paulo, ele não retornou com a delegação tricolor. Deve estar chegando aqui em São Luís, portanto, não se manifestou ainda e tampouco os jogadores, claro. A assessoria do Sampaio não disponibilizou nenhum áudio, nenhum conteúdo, a não ser o que postamos ontem também, do Léo, falando aqui no canal. E, consequentemente, a gente fica aguardando aqui o pronunciamento dos jogadores, do técnico Evaristo Pisa, após a derrota para o Botafogo. Em relação ao ano passado, no início do Sampaio no Campeonato Brasileiro, foi igual, né? Com atenuante. Sampaio estreou diante do Sport Recife, perdeu o jogo, empatou no seguinte, estreou fora o Sampaio, diante do Sport. E no jogo seguinte acabou empatando diante da Tombense, salvo engano. Já agora, nessa temporada 2023, o Sampaio estreou em casa, empatando e perdeu fora. Então foram os dois jogos, houve uma inversão. Mas a campanha foi a mesma, igual. Sampaio Corrêa e os seus jogos de início de temporada da Série B do Campeonato Brasileiro. Cremos que diante do Mirassol, que não é um time fácil não de ser batido, eu acompanhei o jogo de ontem do Mirassol, perdendo para o Avaí na ressacada, já nos momentos finais do jogo, desatenção total, aquela velha máxima do futebol. A bola está rolando, o árbitro não empatou, o jogo se aproxima do final, é o ponto mais crucial. É onde o jogador tem que ter a maior atenção possível e um pouquinho mais. E quando você acaba imaginando, já acabou? Não acabou, acaba quando o árbitro apita, quando ele coloca a bola embaixo do braço, acabou, pronto. Aí você já sabe que você ganhou, ou você empatou, ou você não triunfou no espetáculo. E ontem aconteceu isso. A torcida já xingando o Alex, técnico do Avaí, e os jogadores do Mirassol deram branco, bola na grande área, sobrou ali limpa, sem nenhuma marcação do jogador do Avaí, que acabou marcando o gol no final do jogo e dando a vitória para o Avaí, que estava numa situação delicada. Imagina quando você já com 2 jogos, né, aí você já começa a massacrar o treinador. Mas isso aí já é uma cultura do futebol brasileiro, né? Treinador que não consegue bons resultados acaba sendo sabatinado e acaba sendo cobrado e muitas coisas mais. A gente já sabe. Cobrar nesse momento do Evaristo Pisa, acho que a gente dá mais crédito ainda, né? Mesmo com esse mês de trabalho no Sampaio, ainda não ter conseguido obter uma vitória no comando do tricolor, mas não creio que ainda seja a hora de cobrança. Eu acho que a partir do jogo diante do Mirassol, a gente já pode ficar um pouquinho mais antenado naquilo que o Sampaio pode ou não nesse campeonato. Agora, de uma coisa você tenha certeza, não dá para contratar mais. Não dá mais para o Sampaio. Pode dispensar, pode. Agora, contratar é o que tem aí. Esses jogadores. Olha, no compromisso diante do Botafogo, o Sampaio Corrêa atuou com os 11 e mais 6 no banco. Ele levou só 17 jogadores para esse confronto lá diante do Botafogo.
Sampaio não divulga relacionados, mas a gente já sabe que com aqueles que foram e depois aqueles que ficaram, nós já sabemos o que o Sampaio Corrêa tem. Tem jogadores que vão entrar no time, tem jogadores que precisam render melhor, tem jogadores que precisam fazer as melhores escolhas. O Sampaio não está fazendo as melhores escolhas. Algumas peças ainda não renderam aquilo que a gente imagina que podem render. Dentre essas peças está o Bill, que chegou bem, né? Poxa, a cria do Flamengo, cara, chegou, é um jogador rápido. Vai melhorar? Vai melhorar. Eu creio que vai melhorar. Eu ainda não posso fazer um comentário mais apuradinho do jogador. Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência e esperar que ele evolua o seu futebol. Porque se um jogador, ele foi cria do Flamengo, ele teve lá, não é porque ele não sabia jogar, não. Agora, são centenas de jogadores que chegam, que uns têm a sorte de brilhar intensamente, não terem uma produção, isso às vezes até psicológico afeta o jogador, né? E o jogador emprestado ainda é um jogador novo, né? Então ele pode ainda render muito no Sampaio. Eu creio, torcedor, eu creio, eu sempre sou aquele cara com o otimismo lá em cima. Então algumas peças do Sampaio, elas precisam brilhar. O treinador no jogo diante do Botafogo, ele fez a leitura correta mais uma vez, como fez aqui em São Luís? Pode até ter tentado, mas ele já não fez as mesmas alterações, pelo menos das mesmas peças. Algumas, outras não, das alterações que ele tinha para fazer ali no jogo. Substituiu mais uma vez o Johnny Douglas, mas o Luiz Otávio tinha permanecido o jogo todo, né? Se ele substituiu o Luiz Otávio, o Sampaio teve mais a posse de bola do que o time do Botafogo. Entretanto, faltou qualidade, faltou o melhor planejamento de jogadas. E o Sampaio teve tempo para trabalhar planejamento de jogadas, a parte técnica teve tempo de trabalhar, a parte tática, acredito que sim também. Mas é preciso apurar mais ainda essa parte do entrosamento do Sampaio. Mas as escolhas, quem faz é o atleta dentro de campo. Então você precisa fazer as melhores escolhas. E aí às vezes a coisa não funciona. Erro de passes, cara, trabalha o campo reduzido. Eu acho que o Sampaio está trabalhando o campo reduzido. Não é possível, o cara que só faz isso, trabalha o tempo todo, joga, e o Sampaio, erros de passes incríveis, horríveis, né? Não conseguindo boas finalizações para o gol, mesmo com volume, eu diria até absurdo de jogo, jogando na casa do adversário, o time não consegue transformar em um gol sequer. Aí me vem a única notícia que a gente pescou do Sampaio Corrêa, porque todo mundo ficou caladinho, não disse nada, ninguém disse nada do Sampaio, foi isso bem aqui, ó. Sem pontuar, pênalti polêmico decreta resultado em Ribeirão Preto. Você achou que o pênalti foi polêmico, torcedor? Não foi, não. Vamos parar com isso. De tentar atribuir a uma derrota sempre a pênalti polêmico, a VAR, a bola bateu na mão. Está na regra, não pode bater na mão. O jogador subiu com o braço aberto, a bola tá ali na grande área. Bate no braço, aí eu não vou concordar. É pênalti, poderia ser pênalti para o Sampaio. Se fosse para o Sampaio, valia. Não era. Então, eu acho que essa prática da gente tentar o tempo todo encobrir aquilo que a gente viu que o Sampaio Corrêa teve de falhas nesse jogo diante do Botafogo, aí é querer, né, mexer com a inteligência da gente, do torcedor. Não pode. O pênalti aconteceu, o pênalti existiu. Se no momento o árbitro estava com a sua posição encoberta, porque aqui eu não vejo nessa foto o árbitro, veja, cadê o árbitro? Ele não está aqui, ó, né? E mesmo assim, esse aqui não é o lance do pênalti do Sampaio, porque o lance ele veio exatamente de um lance alçado na área do escanteio, e aí sim, na disputa de bola, salvo engano, o Joécio subiu na frente, mais atrás estava ali o jogador Léo com o braço aberto, que foi para a jogada, e a bola nitidamente bateu, foi claríssima a bola batendo na mão do Léo. Então pênalti, claro, não tem porque você colocar uma foto dessa tentando, né, desviar o que não dá. Sem pontuar, pênalti polêmico decreta resultado em Ribeirão Preto. Não foi pênalti polêmico, o pênalti aconteceu, pênalti claríssimo contra o Sampaio e o Botafogo. A bola passou embaixo do jogador do Sampaio, do goleiro Luiz Daniel. Uma pena porque ele foi certo na bola, mas é assim mesmo, né? Se o cara jogasse um pouquinho a bola mais para cima, ele pegava.
mas ele bateu embaixo, a bola foi embaixo do Luiz Daniel. E o gol de pênalti decretou sim a derrota do Sampaio Corrêa, como poderia também um gol de pênalti desse mesmo jeito decretar a vitória do Sampaio Corrêa. Uma pena que o time não conseguiu marcar um pontinho, tinha condições, o Botafogo deu espaço para o Sampaio que não conseguiu aproveitar ou transformar esse domínio territorial em oportunidades de gol, chegar ao gol adversário com mais qualidade. Luiz Daniel sim, ainda fez algumas intervenções, a bola batendo na trave, ele fazendo boas defesas pelo time do Sampaio, acho que foi até o melhor jogador em campo do Sampaio, Luiz Daniel, mas o Sampaio precisa melhorar mais essa qualidade. O Ítalo, que chegou aí como grande nome do Sampaio, ele deu o passe, que foi a condição melhor que o Sampaio Corrêa teve no jogo, por uma cabeçada do Neto Paraíba, e a defesa do goleiro. Então eu creio que precisa render mais ainda, mas o centroavante precisa muito que a bola chegue nele com qualidade, e aí a gente está aqui torcendo para que o Pimentinha já esteja recuperado e volte no jogo agora diante do Mirassol, porque com o Pimentinha em campo é uma história completamente diferente, ainda mais jogando no Estádio Castelão. E aí vamos torcer que sábado que vem seja um dia ensolarado, campo bom, para o Pimentinha verdadeiramente realizar e render aquilo que a gente sabe. Uma coisa é ele render também em campo bom, em campo seco, outra coisa é você jogar com campo pesado, isso aí é ruim para todo mundo. Então é igual um Fórmula 1 numa pista molhada. Eu quero dizer assim, o fulano é bom de chuva. Pô, o cara diz bem assim, é bom de chuva, para lá dirigir, para você ver o tanto que o carro escorrega e que a tensão é muito grande. Então é difícil, é complicado. Mas aguardemos que o Sampaio consiga fazer logo os seus primeiros 3 pontos, marque a sua primeira vitória ao comando do técnico Evaristo Pisa, que a assessoria do Sampaio precisa falar. O Pisa, depois dos jogos, eu sinceramente eu vejo no país inteiro, todo mundo vai para a sala de imprensa, dá entrevista, o treinador é entrevistado, a assessoria de imprensa dos outros times disponibilizam as entrevistas, mas o Sampaio Corrêa é incrível, não existe uma disponibilidade de fala do treinador do Sampaio. Ele tem que explicar a cada jogo por que ele fez as alterações, como ele viu o resultado do Sampaio Corrêa, onde o Sampaio Corrêa errou, onde o Sampaio acertou, o que precisa melhorar no Sampaio. Precisa fazer uma avaliação para nós, para os torcedores. A gente fica aguardando, fica esperando e não tem nada. Apenas esse site do Sampaio publicou isso aqui, ó. Pênalti polêmico, decreta resultado em Ribeirão Preto, que a gente sabe que o pênalti não foi polêmico, coisa nenhuma. O VAR foi chamado, olhou, foi pênalti, todos nós vimos que foi pênalti, marcou o pênalti. Tem nada de pênalti polêmico. Então, pênalti 1-0, o Sampaio perdeu o jogo, porque não conseguiu, repito, transformar o domínio territorial que teve no jogo, maior posse de bola, em melhores oportunidades, em condições manifestas de gol, em gol. Então, por isso, Sampaio Corrêa acabou perdendo. Agora, águas passadas não movem moinho, deixa para lá o que passou e é focar. Acontece que o Sampaio Corrêa pode cair ainda na tabela. Já caiu hoje, saiu da 10ª para a 13ª colocação, de acordo com os resultados. Vamos aos resultados desses jogos. Série B do Campeonato Brasileiro, apresentou. Atlético Goianiense 2-1 no CRB, Botafogo 1-0 no Sampaio, Ponte Preta 1, Criciúma 2, Tombense 3-0 no Ituano. Novo Horizontino 1-0 no Juventude, Ceará 0, Guarani 3. Ainda falta jogar Chapecoense e Londrina, que será neste domingo às 15h30. 18 horas tem ABC e Vitória da Bahia. E esse jogo do Sport ainda sem data definida pela Confederação Brasileira de Futebol. Vamos ver como é que está o Sampaio também na classificação. Está aqui a classificação. Guarani 6, Criciúma 6, Botafogo 6, Atlético 4, aqui forma-se o G4 momentaneamente. Quinto, Vitória 3, aí vem a seguir Tombense 3, Vila Nova 3, Londrina 3, Novo Horizontino 3, Mirassol 3, a turma do 3, Ituano 3, Avaí 3, Sampaio Corrêa, 13ª colocação 1. A turma que não pontuou, Sport não vai jogar, CRB 0, aí vem ABC,
Chapecoense, Juventude, Ponte Preta e Ceará. Então esses aqui não pontuaram. Laércio Costa, e aí, quais são os próximos jogos? Então você já sabe. Aqueles que estarão jogando, né? Que entrarão em campo ainda na tarde deste domingo. Acabamos então de apresentar os jogos então, Chapecoense e Londrina, ABC e Vitória, são esses dois jogos para fechar este domingo da Série B do Campeonato Brasileiro, né? E é isso, vamos aguardar. Sampaio Corrêa desta semana, intensificando treinamentos, pode sim haver alteração no Sampaio. Marcinho está aí, chegaram outros reforços, já tem também o Fábio, o Gustavo Henrique, são os reforços que o Sampaio trouxe, né? E aí vamos ver o que é que dá aí para a Bolívia querida, desses jogadores que têm que mostrar algo, aqueles que estão devendo. Vamos ver como é que será a configuração do Sampaio para o próximo jogo. Mas uma coisa a gente pede à assessoria do Sampaio, pede ao treinador Pisa, por que não divulgar relacionados do Sampaio? Sampaio vai para o jogo, divulga os relacionados, não custa nada você divulgar, até uma forma da gente colocar mais para o torcedor aquilo que o time está fazendo, que o treinador está fazendo. Claro que não divulgar esquema tático do time para o confronto, a escalação do time não, isso aí é prerrogativa, ele pode dar como é de costume, 1 hora antes de cada partida, mas a relação daqueles que vão para um jogo, eu creio que perfeitamente isso pode ser divulgado, sem haver prejuízo do Sampaio Corrêa dentro da partida, até porque isso não tem beneficiado em nada o Sampaio. O que é que tem beneficiado o Sampaio Corrêa, você divulgar ou não os relacionados? Nada, na é verdade? Então pronto. Agora, galera, o Sampaio brilhou no basquete, o basquete do Sampaio foi muito bem, aí a Mari, dividindo uma bola com a Casanova, do Bax Catanduva, indo para a cesta, né? A Mari tentando dar uma bloqueada em cima da Casanova, que é a Inês Casanova, é a cubana, do time do Bax Catanduva, muito boa jogadora, essa disputa sensacional. Mais uma vez, o ginásio lotado, um colorido sensacional da torcida do Sampaio, torcidas organizadas, fizeram uma festa linda do Sampaio, e o Sampaio venceu o seu compromisso diante do Bax Catanduva, aí com 80-51, 29 pontos foi a diferença. Então aplausos para as meninas do Sampaio Corrêa Basquete. E outro aplauso também é para a galera do Beach Soccer, lá que o Sampaio conquistou em cima do Vasco da Gama, meteu 7-0, foi sensacional, e uma disputa aí do Datinha no jogo. Então foi maravilhosa essa participação do Sampaio Corrêa no basquete e também no Beach Soccer. Ontem, mas olha, 7-0 não foi fácil não diante do Vasco da Gama. Quem é que imaginaria um pneu e uma autoridade total do Sampaio, bateu o Botafogo, bateu o Flamengo, bateu o Vasco da Gama, bateu todo mundo que veio pela frente, né? E deixou para o final colocar a cereja do bolo, goleando de 7-0 o Vasco da Gama em plena praia de Copacabana, berço do beach soccer nacional. Essa galera merece todo o nosso aplauso. Eu assisti aqui, o canal mostrou para você, foi sensacional, foi espetacular. Moçada, parabéns. O futebol tá devendo, mas essa moçada aí tá mandando muito bem. Deus te dê um domingo maravilhoso e abençoado. A gente está aqui de olho no Sampaio, de olho no Maranhão Atlético Clube. Essa semana agora vamos trazer muitos conteúdos também do Maranhão Atlético, ao comando do professor José Augusto, se preparando aí para a Série D do Campeonato Brasileiro. E de olho também nos jogos que vão fechar essa rodada de domingo da Série B do Campeonato Brasileiro. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Seu like é muito importante, compartilhe e deixe os seus comentários. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.